bem, pessoal? Você sabia que você pode aplicar seus conhecimentos de física no CrossFit para descobrir a altura que a bola sobe, a velocidade que ela sai da sua mão, o tempo que ela demora para ir e voltar? Basta você saber o movimento uniformemente variado. E é o que eu vou mostrar na aula de hoje. Vamos lá? Então vamos trabalhar, pessoal. Nosso tema de aula de hoje é movimento uniformemente variado. O que eu trago de novo para vocês nesse tópico? Agora, todo movimento que nós formos analisar, ele vai possuir uma aceleração. E o que seria a aceleração? Intuitivamente, vocês sabem que a aceleração ela tem a ver com a mudança da velocidade no tempo. Quando você está lá no ônibus, o motorista pisa no acelerador, você observa o ônibus acelerando e conclui que o movimento está acelerado. Caso oposto, é a mesma coisa. O motorista está lá e pisa no freio. O que vai acontecer? A velocidade do veículo vai diminuindo. Você está diante de um movimento que é desacelerado, mas nas duas situações ele possui uma aceleração. Tá certo? Então, a princípio, a maior parte das pessoas imagina que a aceleração tem a ver apenas com o aumento ou a diminuição da velocidade de algum objeto com relação ao tempo. Mas não é só isso. Se você tiver um movimento onde um objeto está andando, por exemplo, na vertical, a 90 km por hora, e ele faz uma curvinha aqui, sempre mantendo essa velocidade com o valor de 90 km por hora, ele tem aceleração também. Só que isso é conversa para depois, quando nós formos discutir vetores e movimento circular. Vamos focar no que nós temos agora, tá? Eu quero discutir com vocês a aceleração. E discutir isso de forma mais fácil significa eu definir essa grandeza de forma simples. Eu quero falar com vocês de aceleração e vou começar, né, definindo a aceleração média. A aceleração média, pessoal, ela é dada por ΔV por ΔT. Tá bom? Como eu falei com vocês, em física, se você tem delta à frente de alguma variável, de alguma grandeza, esse delta ele vai representar variação. Então, ΔV, ele representa a variação da velocidade. Tranquilo? E como eu estou falando de um valor médio, né, eu estou tendo uma visão global dessa grandeza. Assim como quando eu defini velocidade média para vocês, eu falei que eu estava tendo uma visão global, não uma visão detalhada. Para eu saber a aceleração de um objeto de forma detalhada, eu preciso da aceleração instantânea. Assim como para eu saber a velocidade de um objeto de forma detalhada, eu preciso da velocidade instantânea. Tá bom? Qual é, né, a unidade de aceleração no SI? A aceleração, pessoal, ela é medida em metros por segundo ao quadrado, desde que você esteja no Sistema Internacional de Medidas. Certo? E o movimento que nós vamos estar analisando, ele tem uma característica bem marcante. Nesse movimento, a aceleração ela é constante. E isso implica em várias coisas na análise que nós vamos fazer e também simplifica muito essa análise, tá bom? O que um movimento com aceleração constante tem em comum com o que nós já vimos anteriormente? Vamos fazer essa reflexão agora? Vamos pensar juntos aqui? Vamos lá. Galera, vamos pensar junto. Vamos tentar usar o que nós aprendemos na aula anterior para construir o nosso raciocínio e entender esse tópico novo, tá bom? Eu quero entender aqui qual é o efeito causado por eu ter um movimento com uma aceleração constante, tá? Para isso, eu vou recordar com vocês o movimento uniforme. A primeira coisa que tem que vir à sua cabeça quando eu falar sobre o movimento uniforme é que qualquer objeto que descreva esse movimento tem uma velocidade que é constante. Tá bom? Beleza. O que é a velocidade mede, pessoal? A velocidade mede como a posição muda com respeito ao tempo. Certo, gente?
E o fato dela ser constante, ela vai estar significando, isso vai estar significando o que para a gente? O fato de eu ter uma velocidade constante significa que a posição ela vai se comportar de forma linear com relação ao tempo. Beleza, pessoal? Então acompanhem comigo. Velocidade mede como a posição muda com o tempo. Se velocidade constante, eu tenho a posição se comportando de maneira linear com relação ao tempo. Ou seja, a equação horária da posição é uma função linear do tempo. Movimento uniforme. Vamos para o movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, eu tenho um elemento novo. Que elemento novo é esse? É a aceleração. E a aceleração nesse tipo de movimento, ela é constante. Pensem comigo. A aceleração, ela mede o quê? Ela mede como a velocidade se comporta com relação ao tempo. Beleza, pessoal? Então, se eu tenho uma aceleração constante, vocês acham razoável assumir que a velocidade pode ser escrita dessa maneira? Ou seja, se eu tiver que descrever como a velocidade está mudando com respeito ao tempo, eu também vou obter uma função linear para a equação horária da velocidade. Aí vocês podem falar, Mike, tu está chutando isso daí, tu está querendo me enganar. Vamos com calma, que vai dar tudo certo e vocês vão ver que essa nossa suposição, ela tá para lá de correta, tá bom? Vamos fazer esse exemplo numérico aqui, pessoal, para vocês verem que o que nós discutimos lá acima tá bem certinho, tá? Nota o seguinte, eu tenho um veículo que está andando para a direita e o que eu observo de cara? Que a velocidade dele aumenta 2 metros por segundo, certo? Então daqui para cá eu vejo essa velocidade aumentar 2 metros por segundo a cada 1 segundo que se passa. Com isso, eu consigo calcular qual é a aceleração média desse veículo, né? Só que o que acontece aqui? A aceleração média vai ser a própria aceleração do veículo, porque eu noto que de instante em instante de tempo, a mudança na velocidade é sempre a mesma, tá bom? Então, eu tiro o índice m, né? E coloco aqui que meu A é ΔV por ΔT, que vai ser 2 metros por segundo dividido por 1 segundo, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é meu valor de aceleração, beleza? E eu posso fazer uma tabelinha aqui, né? Listando como essa aceleração, como essa velocidade vai se comportando com relação ao tempo. Notem que em t igual a zero, no instante inicial, eu vou ter a velocidade inicial desse movimento. Lembrando que esse índice zero, né, nessa parte de baixo aqui de qualquer variável, ele em geral, ele representa o valor inicial dessa variável, tá bom? Então aqui, né, a minha velocidade inicial, ela é 10 metros por segundo. Após 1 segundo, eu vejo que a minha velocidade vale 12 metros por segundo. Como que eu descubro isso, né? Eu vejo que essa velocidade no instante t igual a 1, ela tem que depender da velocidade inicial, assim como ela tem que depender do elemento que faz com que essa velocidade aumente com relação ao tempo e depender do próprio tempo. Então, qual é esse elemento que faz com que a velocidade aumente? É a aceleração. Então, essa velocidade no instante t igual a 1, ela é a velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes 1. Se você fizer a continha, né, você vai ver que isso daqui dá 12 metros por segundo. No instante t igual a 2, eu vejo que a minha velocidade vale 14 metros por segundo. Como é que eu calculo isso? Sua velocidade no instante t igual a 2, ela precisa depender da sua velocidade inicial. Então, esse 10 ele vai aparecer em todos os elementos que eu for construindo aqui ao longo dessas linhas, tá? E ele depende também
da aceleração e de quanto tempo se passou. Então, isso daqui dá 14 metros por segundo. Assim como a velocidade no terceiro instante. A construção é exatamente a mesma, pessoal. Vocês podem se perguntar, né? Pô, e se eu quiser uma forma genérica dessa velocidade? Ou seja, se eu quiser a função horária da velocidade, como é que eu faço, pessoal? Então, a função horária, nesse caso, ela vai te dar, né, qual vai ser o comportamento da velocidade pelo tempo. Então, se eu tenho, para esse movimento, né, aqui um v, valor v qualquer, e esse valor v vai estar associado a um t genérico, eu vou ter que, nesse caso, a minha velocidade ela vai ser a velocidade inicial mais duas vezes o tempo. Certo? Com essa expressão daqui, galera, vocês conseguem conferir se o que eu escrevi aqui acima está certinho. Bota t igual a 1 aqui. Vai ficar 10 mais 2 vezes 1. Deu certo? Deu certo. Bota t igual a 2. 10 mais 2 vezes 2. Deu certo? Vai dar certo, pessoal. Não tem como dar errado. Então, consigo, né, fazer um gráfico onde eu descrevo a velocidade pelo tempo. Como é que ficaria esse gráfico, pessoal? Na hora de fazer o gráfico, não esqueça, por favor, de colocar as unidades. Então, a velocidade é metro por segundo, tempo é segundo. Esse gráfico ele começa onde? Ele começa, né, no instante t igual a zero. Em t igual a zero, qual o valor da velocidade? Ele vale 10 metros por segundo. E essa velocidade, ela vai crescendo conforme o tempo vai passando. Certo? Então eu tenho um comportamento linear da velocidade pelo tempo. E esse comportamento, ele acontece, ele é dessa forma, por quê? Porque a minha aceleração é constante. Então lembra que a gente ficou na dúvida lá em cima, né? Se o fato de eu ter uma aceleração constante confirma eu ter um comportamento linear da velocidade pelo tempo, aqui a gente confirma que isso é verdade. Então, de forma geral, se eu quero descrever qual é a função horária da velocidade, num movimento uniformemente variado, eu vou ter que essa função horária ela pode ser escrita como sendo v é igual a v0 mais at. Certo? Então, o v0 ele representa para a gente a velocidade inicial. O a é a nossa aceleração. E essa, né, nada mais é do que a equação horária da velocidade no movimento uniformemente variado. E o que nós vamos ver agora? Quais são os perfis gráficos dessa equação horária e como interpretar cada um deles. Todos vão ser descritos por retas, mas é importante fazer essa discussão para que você não fique perdido na hora de traçar um gráfico V por T. Pessoal, no movimento uniformemente variado, você só pode ter duas situações. Ou sua aceleração é positiva, ou sua aceleração é negativa. Tá? Então, se você tiver um movimento onde você tem uma velocidade inicial que ela é positiva e a sua aceleração é positiva também, a única configuração possível nesse movimento é a sua velocidade crescer com o tempo. Tá bom? Isso é verdade independente de onde comece, de como comece seu movimento. Você pode começar esse mesmo movimento com uma velocidade que é negativa. Só que com o passar do tempo, essa velocidade ela vai se tornar positiva. Certo? Aqui, onde você observa, né, a reta cruzando o eixo horizontal do tempo, você tem que a velocidade desse objeto se anula. Também, né, se você começa esse movimento com uma velocidade inicial nula, nada impede isso de acontecer, né? Começa aqui da origem,
você vai observar também que a sua velocidade ela vai crescer conforme o tempo passa. Então, sempre que você tiver uma aceleração positiva, seu movimento vai ser descrito, né? A velocidade em função do tempo vai ser descrito por retas crescentes, tá bom? E o oposto vai acontecer quando você tiver um movimento onde a aceleração é negativa. Então, para cada uma dessas situações, se eu tenho velocidade inicial positiva e minha aceleração ela é negativa, isso significa que a minha velocidade vai diminuir conforme o tempo vai passando. Tá? Mesma coisa acontece se eu começo com velocidade zero. Eu começo com velocidade zero e a partir daí essa velocidade vai ficando cada vez mais negativa. E se eu começo com uma velocidade negativa, ela também vai ficar mais negativa, pessoal. Certo? Então não tem muito para onde correr na hora de descrever o gráfico V por T nesse movimento. Ou você tem aceleração positiva, ou você tem aceleração negativa. Certo? Então, com a aceleração, nós estamos em paz. Falta agora descobrir qual é o comportamento da posição em função do tempo. Vamos continuar. Pessoal, o que nós vamos fazer aqui para obter a função horária da posição? Eu vou voltar a uma dica que eu dei para vocês lá na minha primeira aula de velocidade média, sobre os gráficos V por T. O que eu falei para vocês? No gráfico V por T, independente da natureza do movimento, a área desse gráfico vai sempre me dar o deslocamento, ou seja, o ΔS. E eu vou aplicar esse conceito agora com vocês, tá bom? Então vamos lá. Essa equação horária da velocidade no move, certo? E essa equação ela é descrita por uma reta. O que eu vou supor aqui? Eu vou supor que eu tenho uma velocidade inicial positiva e minha aceleração é positiva também. Beleza, pessoal? Então, eu vou ter uma reta crescente no tempo. Aqui eu marco a minha velocidade inicial, certo? Vou admitir que esse movimento, né, começou no instante t igual a zero e vou traçar o gráfico da velocidade pelo tempo até o instante t. Beleza, gente? Então, passados, né, t segundos, ele vai ter esse valor de velocidade aqui v. Certo? Então, notem comigo aqui. A área que surge para a gente, nessa região, é um trapézio. Ó, eu tenho aqui ó, a base maior desse trapézio, que vale V. Eu tenho aqui a base menor, que vale V0. E a altura vale T. Certo, gente? A altura eu posso até tirar aqui, né? Porque dá para ver que é T. Bom, então, como eu comentei com vocês, a área, entre aspas aqui, porque não é uma área, né? No sentido estrito da palavra, vai ser nosso ΔS. E como que se calcula a área do trapézio? É a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos acompanhar a setinha para não se perder. Então, tem aqui o ΔS é igual. Aqui, pessoal, eu vou distribuir esse Tzinho. Eu vou multiplicar por V e vou multiplicar por V0. Tzinho sobre 2, né? Então, eu vou ficar com V vezes T sobre 2 mais V0 vezes T sobre 2. Só que olha aqui para a equação horária. Quem é o V? O V é V0 mais AT. Então aqui, ó, no lugar de V, eu vou colocar V0 mais AT, que é o que aparece na equação horária para a gente aqui. Tá bom? Então eu vou ter que o ΔS é igual. Aí no lugar de V, V0 mais AT. V0 mais AT. Vezes T sobre 2 mais V0T
sobre 2. Mais uma vez, né? Nós podemos vir aqui e usar a distributiva. Então, multiplica t sobre 2 por esse tzinho e multiplica t sobre 2 por esse outro elemento aqui. Vamos para a linha de baixo, para não ficar espremido. Eu vou ter que ΔS é igual V0t sobre 2, mais A vezes t sobre 2 dá AT ao quadrado sobre 2, mais V0t sobre 2. Notem o seguinte, V0t sobre 2 mais V0t sobre 2 dá 2V0t sobre 2, que é simplesmente V0t. Então, eu tenho que o ΔS é V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Só que eu não estou interessado no ΔS, né? Eu estou interessado no S em função do t. Só que eu sei que ΔS é S menos S0. Então, no lugar de ΔS, eu vou colocar S menos S0. Então, eu tenho S menos S0 é igual... Esqueci de botar setinha aqui para vocês. V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Joga esse elemento aqui para o lado direito. E o que eu obtenho aqui, pessoal? Que o S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Essa daqui, gente, nada mais é do que a equação horária da posição. No move, né? Certo? E o que que nós vemos aqui? O que que nós temos que destacar? Que essa função da posição pelo tempo, ela não é mais linear, pessoal. Ela depende aqui, ó, de forma quadrática do tempo. Ou seja, ela vai ser descrita por uma parábola. Certo? Vamos analisar alguns possíveis perfis dessa parábola, pessoal. Vamos lá. Quando nós vamos traçar aqui, né, o comportamento da posição pelo tempo, eu comentei com vocês, né, que essa função vai ser descrita por uma parábola. Então, o que que nós podemos ter aqui? Nós podemos ter uma parábola com uma concavidade voltada para cima, ou seja, parábola feliz, né? Ou uma concavidade voltada para baixo. Certo? Se sua concavidade for voltada para cima, isso significa que sua aceleração é positiva. Se sua concavidade for voltada para baixo, sua aceleração é negativa. Alguns pontos são importantes nesse gráfico, né? Tipo, o vértice da parábola, quer ela esteja voltada para cima, quer ela esteja voltada para baixo, vai estar sempre representando o ponto em que a velocidade do objeto é nula. Os pontos que a parábola toca o eixo do tempo, eles representam a posição igual a zero para o objeto, independente da concavidade da parábola. Tem muita discussão que pode ser feita, né, em termos de gráficos S por T. Isso requer basicamente uma aula. Se você quiser uma aula sobre isso, deixe aí nos comentários, tá bom? E aqui, o ponto de onde sua parábola começa, ele corresponde à posição inicial dessa partícula, certo? E a posição inicial, só relembrando, né, ela é dada por S0. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo vocês, beleza? Vamos prosseguir. Para fechar a parte teórica aqui, pessoal, eu vou falar com vocês sobre equação de Torricelli, que é uma mão na roda em muitas situações. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aqui que eu tenho um veículo que está descrevendo um movimento uniformemente variado e inicialmente ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Depois de percorrer
200 metros, a velocidade desse cara é de 30 metros por segundo. E eu pergunto para vocês qual é a aceleração desse movimento. Tá? A princípio, pode parecer que está faltando informação, mas não está. Você apenas não conhece a fórmula de Torricelli ainda. Como eu posso escrever essa fórmula? A fórmula de Torricelli, pessoal, ela é escrita da seguinte maneira. Você tem que v ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E todos esses elementos aqui dessa equação estão contidos aqui em cima. Falta só a aceleração, que é a nossa incógnita. Vamos substituir aqui e encontrar o valor dela. Então, eu tenho aqui, no lugar de v ao quadrado, eu vou botar 30 ao quadrado. No lugar de v0 ao quadrado, eu vou botar 10 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é o que a gente quer saber, vezes o deslocamento. Então, eu vou ter 900 igual a 100, mais 2 vezes 200, 400. 400. Joga esse elemento aqui para o lado esquerdo, né? Vamos acompanhando a setinha para não nos perdermos aqui. Então, tem 400A igual a 800. Eu posso simplificar por 400 dos dois lados, né? Então, aqui fica 1, e aqui, quando eu simplifico por 400, vira 2. Então, a minha aceleração, ela vale 2 metros por segundo ao quadrado. Bem de boa, né, pessoal? Vocês podem estar se perguntando, cara, tu tirou essa fórmula do bolso. Da onde vem a fórmula de Torricelli? Pessoal, não tem muito mistério, tá? Vou deixar aqui para vocês encaminhado, mas se tiver mais dúvidas, pergunta lá para mim nos comentários. Você tem a expressão da equação horária para posição. Você tem também a expressão para equação horária da velocidade. O que você faz? Você pega esse fator associado ao tempo e isola ele nessa equação. Você vai obter lá, não vou te dar spoiler nem resposta, que tempo é igual a pá. Esse pá, você vai pegar e vai substituir bem aqui e aqui. Depois que você fizer isso, tem uma certa manipulação aí, né, matemática, mas que não tem, né, muito mistério, e você consegue, através dessa manipulação, chegar à formulinha de Torricelli. Beleza, pessoal? Vamos fazer um resumão da aula de hoje? Vamos dar uma repassada rapidinho aqui, pessoal. Então, bateu de frente com um problema de cinemática. Primeira coisa que você se pergunta, se o movimento tem aceleração. Se ele não tem aceleração, mole. Só pode ser movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme, que é um caso particular do primeiro, tá bom? E você sabe resolver esse tipo de problema com o pé nas costas, beleza? Se tiver aceleração, sua próxima pergunta é: essa aceleração é constante? Se ela não for, vai dar problema para o seu lado. Porque aqui, pessoal, você não tem ferramenta para resolver esse tipo de problema ainda, né? Problemas com aceleração variável, eles são mais utilizados, né, em nível superior ou em alguns vestibulares de nível militar. Se você tiver dúvida, quiser aprender mais sobre isso, deixa aí no comentário para mim, que eu vou dar uma olhadinha depois. Entretanto, a maior parte dos problemas, eles vão ser tranquilos. Por quê? Porque a aceleração vai ser constante, certo? Então, a aceleração é constante, você usa, né, que a sua aceleração média é a própria aceleração, que é ΔV por ΔT, e aí a coisa muda de figura, porque você vai saber descrever e resolver esse tipo de problema tranquilamente. Daí você pode ter a opção de movimento circular uniforme, que é a nossa próxima aula, então isso a gente vai aprender daqui a pouquinho, ou você pode estar diante de um movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, o que acontece? Você pode querer descrever a velocidade em função do tempo. Então, quando você descreve a velocidade em função do tempo, você tem a equação horária da velocidade.
que é descrita por uma reta, tá? Só relembrando. Você pode também estar diante de uma situação onde você está descrevendo a posição em função do tempo, certo? Se você está descrevendo a posição em função do tempo, você tem a equação horária da posição. E essa equação, né, da posição em função do tempo, só relembrando, é descrita por uma parábola, né? Quem diz isso? Esse termo de t ao quadrado aqui, tá bom? E você pode estar diante de uma situação onde falta informação do tempo, né? Então você só tem como elementos para descrever o seu problema velocidade, velocidade inicial, aceleração, deslocamento. Beleza, pessoal? E aí você usa a fórmula de Torricelli, certo? Aqui a equação de Torricelli. O que eu peço para vocês? Que não só decorem fórmula, pessoal. Saber a fórmula é importante? É muito importante. Mas é importante que você leia, que você reveja essa aula e vá amadurecimento, o conhecimento que está sendo passado aqui para vocês. Para vocês terem, né, um pensamento na hora de resolver o tipo de questão, não um pensamento mecânico, mas um pensamento que te permita resolver qualquer tipo de questão e não só aquelas macetadas. Tá bom? Obrigado aí, pessoal. Valeu mesmo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixa seu like aí e se inscreva no canal. Até a próxima e um grande abraço.